Olá, bom dia. Bom, hoje é domingo, 3 de setembro de 2023 e o tema de hoje é o sentimento de culpa. E aí eu vou introduzir, lendo para vocês um texto do meu livro Viver Consciente, que eu já mostrei aqui várias vezes. E esse é um texto que eu escrevi, como eu sempre falo, né? Eu escrevi já faz muito tempo, mas é um tema que é sempre atual, né? Então, vou ler para vocês o texto e depois vou comentar, né? Para a gente fazer essa reflexão. O nome do texto é Viva Sem Culpa. Essa é a primeira parte do texto que eu vou ler para vocês. O que é sentimento de culpa? Podem existir várias explicações, mas posso simplificar um pouco dizendo que é um sentimento de compulsão ou remorso. A procedência pode estar em algo que você fez ou deixou de fazer em algum momento ou situação, e que, de algum modo, essa ação ou omissão veio a prejudicar ou a causar mal-estar a alguém ou a si próprio. Pode também, por exemplo, ser proveniente de ações contraproducentes em relação a você mesmo. Uma boa oportunidade desperdiçada, uma atitude que você deixou de tomar, uma escolha inadequada, etc. São inúmeras as situações que podem dar origem ao sentimento de culpa. É um fenômeno mais complexo do que se possa imaginar, porque em algumas situações esse sentimento é reprimido, tornando-se inconsciente, e assim pode acompanhar o indivíduo durante a vida toda, afetando negativamente sem que ele tenha ciência disso. Pode, inclusive, bloquear de algum modo futuras realizações, travando o seu progresso. O grande núcleo da disseminação dos sentimentos de culpa é, sem sombra de dúvida, o ambiente familiar, onde acontecem as principais interações pessoais da nossa vida. Um pai, por exemplo, pode, ao ver seu filho infeliz profissionalmente, passar a vida toda se sentindo culpado por não ter dado a oportunidade dele estudar o que desejava, por não ter respeitado a sua vontade. Por outro lado, o filho pode carregar consigo a culpa por não ter perdoado seus pais por algo que lhes afligiram durante a infância ou a adolescência. São inúmeras as situações que podem gerar sentimento de culpa. A falta de tempo dos pais para os filhos, a surra aplicada ao filho, os castigos ou reprimendas injustas, a falta de apoio ao filho no momento que era necessário estimulá-lo, a atenção a um ente querido no momento de uma doença ou de outra necessidade, a falta de ter reconhecido uma falha e pedido desculpas por isso, a falta de ter pedido perdão a quem tem ofendido ou culpado injustamente, o carinho que não foi retribuído no momento adequado, o sentimento de raiva em relação aos pais, ações negativas e prejudiciais feitas a outrem no ambiente de trabalho, a fofoca que prejudicou alguém, preconceitos e discriminações, etc., etc. É possível que muitas das situações de sofrimento de algumas pessoas, que algumas pessoas vivam hoje, tenham a sua origem em um sentimento de culpa adquirido em relação
ao passado. Muitos medos sem explicação aparente, bloqueios, traumas, também podem ter tido nele a sua raiz. E o significativo, como já disse, é que na maioria das vezes o sentimento de culpa ele é inconsciente, por ter sido interiorizado ao invés de ser assumido e resolvido. O importante, porém, nesta reflexão que estou propondo é que, seja qual for a situação que lhe deu causa, ele pode ser resolvido, desde que a pessoa esteja disposta e motivada para ampliar o conhecimento que tem de si mesmo, que busque em seu interior a compreensão daquelas situações que ainda fazem sentir-se culpado. Sobretudo, que se disponha a abrir-se para agir em relação aos sentimentos que a perturbam e lhe causam transtorno. Além, é claro, de possuir o desejo sincero de perdoar-se e reconciliar-se consigo mesmo e com os outros. Então, o sentimento de culpa, ele pode estar relacionado a diversas situações. Às vezes, ele aparece em situações simples, quando mentimos ou omitimos informações, né, para não nos depararmos com consequências, ou quando exageramos, né, em alguma atitude em relação a outra pessoa, etc. A culpa também compartilha muitos sintomas com a depressão, né? Com pensamentos autodepreciativos, desesperança e falta de perspectiva para o futuro. Então, a ansiedade também, né, pode ser proveniente de sentimentos de culpa e por aí vai. A questão fundamental, né, dessa reflexão, que eu já até falei quando eu li o texto, é que o sentimento de culpa, ele pode e deve ser resolvido. E todas as pessoas possuem condições de fazê-lo. Basta, né, querer. E, na verdade, que eu digo assim, criar um processo onde que a pessoa vai se desfazendo das suas culpas. Todos nós temos algum sentimento de culpa, né? Às vezes as pessoas falam, o sentimento de arrependimento, né? Eu não precisava ter feito isso, eu não precisava ter dito isso ou aquilo para aquela pessoa. Eu poderia ter sido melhor para aquela pessoa. Então, a gente, na verdade, todos nós, em algum momento, temos ou tivemos alguns sentimentos de culpa. Principalmente em relação a nós mesmos, tá? Porque muitos desses sentimentos de culpa, eles têm a ver conosco. No sentido de a gente, muitas vezes, se autodeprecia, a gente se coloca numa posição, né, tipo assim, eu poderia ter evitado isso, eu poderia ter evitado aquilo. Agora, tem uma coisa que, na verdade, nem tudo a gente poderia ter evitado na vida. Decisões erradas, escolhas mal feitas, etc. Porque a gente estava vivendo um determinado momento, num espaço-tempo, aonde que às vezes a gente não tinha nem consciência do que estava fazendo. Então, a gente precisa ter esse entendimento para descartar a culpa. Porque a verdade é que o sentimento de culpa, a base, a origem do sentimento de culpa sempre está no passado. E o passado, ele é para ser descartado. Serve de aprendizado? Serve. Mas não devemos ficar, né, estacionados no passado. Porque todos nós, como eu já disse,
sentimos alguma culpa de alguma coisa do passado, né? Isso é, digamos assim, é normal. O que não é normal é você se agarrar nesse sentimento de culpa e levar pela vida fora, porque aí isso só vai gerar sofrimento atrás de sofrimento, né? Por exemplo, já faz muito tempo, isso faz parte até de um texto meu, né? E eu vou falar para vocês a questão. Há algum tempo, já faz bastante tempo, eu cuidei de uma senhora já idosa, tinha mais de 65 anos, que sofria com um número assim considerável de desconfortos físicos, emocionais, inclusive de depressão. Felizmente, em um tempo bem breve, foi possível detectar que principalmente o estado depressivo, que era oriundo do sentimento de culpa em relação à má convivência que a pessoa teve com a filha, que naquele presente foi justamente quem, né, me convidou para visitá-la, visitar a mãe, para ver se eu podia ajudar. Depois de um processo de reparentalização com a filha, juntamente com a prática terapêutica do auto-perdão, do perdão, ela saiu da cama para uma vida mais contente, como declarou com uma simplicidade que lhe era peculiar. Quer dizer, essa senhora, ela estava enterrada na cama, depressiva, sentindo todas as dores do mundo. E, na análise, eu detectei que ela possuía um sentimento de culpa assim, muito avassalador. E então, é lógico, sugeri algumas práticas, inclusive a do perdão e do auto-perdão. E ela, com mais de 65 anos de idade, ela conseguiu resolver isso, reconciliar-se com a filha e passou a viver muito bem, né? Então, isso percebe, veja bem, eu falei assim, uma senhora idosa e tal, porque as pessoas pensam assim, depois de uma certa idade, a gente não consegue mais resolver as situações e tal. Consegue sim, se quiser, é lógico. E não foi a primeira cliente que eu tive né, já idosa, digamos assim. Então é interessante a gente perceber que, primeiro, a gente tem que detectar, né, se aquele mal-estar que nós estamos tendo, etc., a origem dele. E no caso do sentimento de culpa, sempre tem solução, desde que a pessoa queira e esteja motivada para isso, certo? Então, o sentimento de culpa, o sentimento de culpa, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, o sentimento de culpa gera algo interno também, que é um outro sentimento. Sabe qual é? O sentimento da necessidade da punição. A pessoa que tem o sentimento de culpa, parece-me que tem uma necessidade de se punir por aquilo que fez ou deixou de fazer. Ou escolhas, etc., que eu já falei, né? Ela existe internamente, inconscientemente, essa necessidade de punição. É como se a pessoa dissesse, bom, eu fiz isso, então eu devo me punir. E aí ela começa a atrair para si muitas situações, né, de punição, e que muitas vezes acabam redundando até em doenças, né, doenças físicas, o emocional gerando doenças físicas, é a tal da questão psicossomática, que vem da psique, somatiza no corpo, quer dizer, se expressa no corpo. Entendem? Então, isso
o sentimento de culpa está por trás de muitos e muitos sofrimentos. Às vezes eu quando estou falando aqui, eu vou lembrando casos, né, que eu já cuidei. Muitas vezes a gente deixa de se posicionar na vida em relação a alguma coisa que nos desagrada, e por deixar de se posicionar, de confrontar aquilo que nos desagrada, nós engolimos. Aquela história de engolir sapos, né? E esse engolir sapos é engolir venenos. Então, o sentimento de culpa, ele é algo bem profundo, é algo às vezes complexo em determinadas circunstâncias, e que causa mal-estar de todos os níveis que você possa imaginar. Então não é saudável alimentar sentimento de culpa. Não é saudável ficar ali alimentando aquilo, girando em torno daquilo. Mas eu podia ter feito isso, mas eu podia ter feito aquilo, eu podia ter escolhido isso, eu podia ter escolhido aquilo, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter maltratado esta ou aquela pessoa, etc. Porque nós também temos uma tendência a dramatizar, né, as coisas. De repente nós nos elegemos assim, né, aquela pessoa que poderia ter resolvido tudo no passado, inclusive a vida dos outros. Mas não é bem assim que funciona. Nós, malmente, gente, conseguimos resolver algumas coisas da nossa própria vida. Quanto mais resolver coisas da vida do outro, seja quem for o outro. Nós não temos esse dom de resolver a vida do outro, porque tem que levar em consideração que tem a vontade do outro. Às vezes o outro não estava com vontade de resolver nada, de fazer nada melhor pela sua vida. E nós, às vezes, nessa postura, às vezes, meio de salvador, né? Ou salvadora, a gente acha que poderia ter salvado aquela pessoa, né? Poderia tê-la impedido de ter feito isso, de ter feito aquilo. Isso é puro engano, porque cada pessoa toma as suas decisões, sejam inconscientes ou conscientes. Essa é a grande realidade. E a gente não pode também ficar se culpando por todas as dores do mundo, porque tem muita coisa que foge ao nosso controle. Como eu disse, né? Se a gente não tem condição de controlar tudo em nossa vida, por que a gente teria condição de controlar as coisas na vida dos outros? Impossível, né? Então a gente precisa ter essa clareza para, né, não ficar se maltratando, se ferindo todo dia, dia após dia. Né? Um exercício, né, em relação à questão, né, desse sentimento de culpa, que eu sempre trabalhei com isso, que eu digo assim, você tem que aprender, veja bem, vamos lá. Nós temos que aprender, num determinado momento, primeiro, aprender a perdoar a nós mesmos pelas nossas falhas, pelas nossas escolhas, pelas palavras que dissemos, pelas ações que fizemos, né, que foram negativas. Nós temos que fazer esse exercício do auto-perdão. Perdoar a si mesmo. Eu fiz algumas coisas que, né, não foram legais na vida. Né? A gente toma decisões que não são legais, a gente faz coisas que não deveriam ter sido feitas, mas tem que entender que aquele momento do passado, aquele espaço-tempo onde nós estávamos quando cometemos algumas coisas, era, quem sabe,
um momento, né, de angústia, de inconsciência, de falta de conhecimento, né? Porque se a gente tivesse todo o conhecimento do mundo desde que nascemos, nós não cometeríamos erros. Então nós temos que ter essa noção de realidade em relação a nós mesmos, no sentido de que nós somos imperfeitos e fomos imperfeitos em algum mais fortemente em alguns momentos. Mas não podemos ficar nos martirizando, aquela coisa do que eu falei da autopunição, né? Ficar punindo a nós mesmos por força daquilo que fizemos em algum estado de inconsciência no passado. Por outro lado, nós também temos que desenvolver a capacidade de perdoar aos outros, aqueles que nos causaram mal, que nos fizeram alguma, digamos assim, alguma sacanagem na nossa vida, porque a gente também, quando não perdoa, a gente vai se sentir culpado. Quando a gente fica o tempo todo preso nas amarras do passado, naquilo que nos fizeram. E a gente, internamente, por isso que eu falei que é complexo, porque às vezes a gente desenvolve um sentimento de culpa em relação a não ter compreendido e não ter perdoado aqueles que nos fizeram algum mal no passado. Isso, inclusive, fica entranhado, né? Essas coisas ficam entranhadas em nossa alma e até mesmo em nosso espírito. E nós ficamos carregando essa mochila, né? A mochila dos sentimentos de culpa, a gente fica carregando. Para onde a gente vai, a gente leva. Então a gente leva para os relacionamentos, a gente leva para as convivências, a gente leva para o ambiente do trabalho. Aonde a gente estiver, nós estamos lá com a nossa mochilinha de culpas. Então temos que trabalhar isso. Quem quer viver melhor, é lógico, né? Eu falei que esses sentimentos de culpa, eles causam problemas, como eu disse, emocionais e físicos, etc, né? Eu acompanhei casos, gente, veja bem, isso é pesado, né? Casos de pessoas que, nessa coisa da autopunição, de estar se punindo o tempo todo por algo que não fez no passado ou que fez, porque é aquilo, né? A gente também sofre pelo que não fez, pelo aquilo que depois vem achar que deveria ter feito. Então eu já vi pessoas com esse acúmulo de culpa, pessoas que introjetam tudo, né? Que põem tudo para dentro e ficam ali, né? E aquilo ali fica ruminando, né? E a pessoa vai desenvolvendo, né, mal-estares, né? Em termos de emocional, e depois vai para o físico. Já vi pessoas que desenvolveram, no ponto final da coisa, vieram a desenvolver algum tipo de câncer, por força de toda essa coisa que foi engolida no passado e que a pessoa não tomou a atitude que deveria ter tomado e passou a vida toda nesse sentimento de culpa. Tipo, eu poderia ter resolvido isso lá atrás, mas não resolvi. E depois, né, as consequências são essas que eu falei. Então é necessário dar uma atenção a esse sentimento de culpa. Muita gente alimenta sentimento de culpa. E principalmente, principalmente que eu digo assim, tem duas vertentes. Sentimento de culpa em relação a si mesmo, né, por achar que tinha que ter feito coisas ou escolhido outras coisas, etc. E o sentimento de culpa em relação aos efeitos em relação aos outros. Veja bem, você não tem domínio
dos outros. Como eu já falei várias vezes, quando muito a gente tem um certo autodomínio de nós mesmos. Quando muito. Quando é tipo assim, quando a pessoa até treina para isso, treina mentalmente, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade. É uma capacidade, inclusive, veja bem, vou aprofundar só um pouquinho. Essa questão do sentimento de culpa na verdade, quando você trabalha para liberar-se do sentimento de culpa, é um processo de autocura. É você que tem que curar as suas feridas nesse sentido. Suas feridas emocionais, que podem vir a transformar-se em feridas físicas. É você que tem essa capacidade, né, da autocura, de curar-se disso. Porque o sentimento de culpa é quase que uma doença. É uma patologia, na verdade, né? O sentimento de culpa, ele né, um mal-estar, né, que fica entranhado. E que eu digo assim, você tem que desenvolver essa capacidade de autocura, porque você pode curar-se de todos esses males emocionais e físicos em algum momento, se você quiser. É um processo que tem que iniciar em algum momento. Se você não tem a capacidade de resolver isso sozinho, você vai buscar ajuda, né? Porque você quer, né, buscar aí o equilíbrio emocional, físico, espiritual. Então, o sentimento de culpa é uma coisa que está sempre presente na vida de muitas e muitas pessoas, como eu disse. Né? Eu disse que ninguém está livre do sentimento de culpa, na verdade, né? A gente pode se libertar, lógico, mas todos nós, em algum momento da vida, já tivemos algum sentimento de culpa. E se você atualmente tem algum sentimento de culpa, trate de trabalhar isso, né? Trate de eliminar isso de dentro de você. Porque esse é um veneno que ele vai se expandindo, se expandindo. E como é algo, às vezes, inconsciente, então você acaba não tendo ciência, né, de que você guarda, de que você é depositário de um acúmulo de sentimentos de culpa. Então você vai sofrendo e não sabe nem porquê. Né? Entendido? Então é isso, minha gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Tudo de bom para vocês. Paz e luz. E cuide-se bem por aí. Viva sem culpa. Passe a viver consciente, no sentido de saber aquilo que você acumula em você, e aquilo que é ruim, você tem que aprender a descartar, jogar fora. Tem até uma música lá, né? Joga fora no lixo. Joga fora para você ter uma vida mais plena, mais saudável, mais equilibrada. Ok? Então é isso aí e até a próxima.